Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula sobre exercícios de análise combinatória da Multisaber. Eu sou o professor Paulo Menegasso e vou passar esse conteúdo para vocês hoje, tá? O ideal para assistir essa aula é já ter assistido a nossa aula sobre teoria de análise combinatória, mas antes de passar para os exercícios de fato, eu vou fazer uma pequena revisão dos conceitos abordados na aula anterior para ficar um pouco mais simples, tá legal? Lá na última aula, nós vimos que existem basicamente três maneiras de você contar objetos na matemática. Vamos supor então, para exemplificar, que nós desejamos fazer uma salada de frutas e nós vamos usar bananas, maçãs, laranjas e melancias. E ainda que nós vamos cortar uma de cada vez na nossa salada. Se eu desejo usar as quatro frutas para salada e só quero saber quantas ordens diferentes existem para eu cortar, a gente usa a permutação. Se eu desejo usar apenas três frutas ou menos, ou seja, se alguma fruta vai ficar de fora da salada, a gente usa arranjo ou combinação. O arranjo é usado quando a ordem de seleção das frutas importa. Por exemplo, escolher a banana primeiro e depois a maçã é diferente de eu escolher a maçã primeiro e depois a banana. A combinação é usada quando essa ordem não importa, tá legal? Bom, visto esse resumo, vamos passar para os exercícios que eu selecionei para a gente resolver hoje. O exercício número 1 é o seguinte: quantos números. É uma pergunta simples, né? Quantos números de 5 algarismos existem? Esse é um exercício clássico de contagem e a gente vai representar cada algarismo do número com um tracinho aqui, né, a ser ocupado. A primeira casa, ela pode ser ocupada por qualquer algarismo de 1 a 9. Notem que o zero não pode entrar nessa casa, porque zero à esquerda não conta como número significativo. Então, eu coloco um 9 aqui. Na segunda casa, eu posso ter qualquer algarismo, incluindo o zero. Então, existem 10 possibilidades aqui. Logo, eu coloco um número 10. O mesmo vale para a terceira, quarta e quinta casas, que podem ser ocupadas por qualquer algarismo entre 0 e 9. Para saber o número total de algarismos, basta eu multiplicar todos os resultados encontrados. Então eu faço 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá um total de 90.000. Logo, existem 90.000 números de 5 algarismos. Exercício resolvido, tá ok? Bom, como um segundo exemplo, vamos ver quantos números ímpares existem com 5 algarismos. Notem que esse exercício é muito semelhante com o anterior. O que muda é que agora existe uma restrição. O número tem que ser ímpar. Como a gente tem 90.000 números de 5 algarismos, é razoável pensar que o número seja 45.000. Porque a gente sabe que metade dos números são pares e a outra metade é ímpar. Mas vamos tentar resolver esse exercício utilizando um método parecido com o que a gente usou no anterior. A definição de número ímpar é basicamente quando a gente divide ele por 2, a divisão não é um número exato. Ou seja, existe um resto nessa divisão. Basicamente, isso acontece quando o algarismo final desse número é ímpar. Ou seja, 1, 3, 5, 7 ou 9. Assim, a nossa restrição do exercício é apenas no último algarismo do número, que não pode ser ocupado por 0, 2, 4, 6 ou 8. Sendo assim, ao invés de a gente ter 10 possibilidades para esse espaço, a gente tem apenas 5 possibilidades. Os demais espaços continuam com as mesmas características do exercício anterior. Sendo assim, o resultado final é 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5, que dá 45.000, conforme a gente esperava. Muito simples, não é, pessoal? Vamos então passar para o próximo exercício. Considere os anagramas formados a partir de conquista. A. Quantos são? E B. Quantos começam por vogal? Lembrando que anagramas são palavras, não necessariamente com significado, formadas pela alteração da ordem das letras de uma palavra. Então, nós devemos escolher os objetos apenas trocando sua ordem. Os objetos aqui no caso são as letras, tá?
E isso é uma permutação, né, pessoal? Porque todas as letras entram, nenhuma vai ficar de fora. Então, para a letra A, como não temos nenhuma restrição, o número total de anagramas é dado por uma permutação de n, onde n é o número de letras da palavra dada. Como conquista tem 9 letras, o número de anagramas, n, grande agora, é dado por 9 fatorial. Ou seja, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E essa multiplicação dá 362.880. Então, o mais chatinho é fazer essa conta final, né, gente? Mas conceitualmente é muito simples o exercício. Para a letra B, a gente deve contar apenas as palavras que começam por vogal. Então, só temos como opção para a primeira letra 4 letras, que são o O, o U, o I ou o A. Para as demais posições, a gente tem 8 letras restantes. Então, o número total de anagramas, começando por vogal, é 4, pois temos 4 escolhas da vogal inicial, vezes uma permutação de 8 elementos, que são as letras restantes. Então, no final, a gente tem 4 vezes 8 fatorial, que dá 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado, de novo, essa é a conta chatinha de fazer, né? Mas o resultado dá 161.280, tá legal? Deu para entender bem, pessoal? Bom, o próximo exercício é o seguinte. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Então, nós temos um universo de 10 alunos competindo e apenas 2 vão ser escolhidos. Notem que, se o Joãozinho for presidente e a Mariazinha vice, é diferente da Mariazinha ser presidente e o Joãozinho vice. Logo, a ordem de seleção dos candidatos é importante. Para esse exercício, então, a gente tem que realizar o arranjo, quando a ordem de seleção é importante. Então, devemos resolver um arranjo de 10, 2 a 2. Usando a nossa formulinha do arranjo, a gente tem 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. No denominador, então, vai ficar 8 fatorial, de modo que temos 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Lembra-se daquele truquezinho, né, de abrir o maior fatorial em multiplicações até chegar no menor fatorial. Então vai ficar no numerador 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, de modo que eu posso cancelar esses 8 fatorial aqui e sobrar apenas com 10 vezes 9, que é igual a 90. Logo, nós temos 90 modos distintos de ocupar essas vagas para o grêmio da escola. Tá legal? Bom, exercício 4. Uma empresa distribui a seus funcionários um questionário constituído de duas partes. Na primeira, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho, matutino, vespertino ou noturno. Na segunda, o funcionário deve escolher, em ordem de preferência, 2 dos 7 dias da semana para folgar. De quantas maneiras distintas um funcionário poderá preencher esse questionário? Bom, nesse exercício devemos analisar separadamente as duas partes do questionário e depois multiplicar as formas distintas de preenchê-lo. Eu vou representar cada parte do questionário por um dos nossos famosos tracinhos aqui, tá legal, gente? Então, para a primeira parte do questionário, ele deve selecionar a ordem dos turnos em que prefere trabalhar. Pelas informações dadas no exercício, ele não tem opção de não escolher um horário. Logo, a gente tem uma permutação. Por quê? Das 3 opções dadas, as 3 devem entrar na lista. Sendo assim, temos uma permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, nesse primeiro tracinho aqui, eu vou colocar o 6, tá legal? Na segunda parte do questionário, ele deve escolher entre os 7 dias da semana, 2 nos quais ele prefere descansar. Como a empresa está solicitando esses dados em ordem de preferência,
trata-se de um arranjo, pois a gente subentende que essa ordem importa. Devemos resolver então um arranjo de 7 dias, 2 a 2. Logo, fatorial de 7 dividido por fatorial de 7 menos 2, que é fatorial de 5, né? Vamos então usar o nosso velho truquezinho de abrir o maior fatorial. E o fatorial de 7 pode ser escrito como 7 vezes 6 vezes fatorial de 5. E eu cancelo os dois fatoriais de 5. E o que me sobra é que é 7 vezes 6, né? Que dá 42. Sendo assim, a gente tem 6 formas de preencher a primeira parte e 42 formas de preencher a segunda parte. 6 vezes 42 dá 252, que é a resposta do nosso exercício. Tá legal, gente? Vamos então aqui para o nosso último exercício da aula de hoje, que é o seguinte. Para montar uma cesta de café da manhã, estão disponíveis os seguintes itens: 4 tipos de pão, 3 tipos de queijo, 3 tipos de fruta, 5 sabores de geleia e 4 sabores de torta doce. De quantos modos distintos a cesta poderá ser montada se um cliente pedir 2 tipos de pão, 1 tipo de queijo, 2 frutas, 2 sabores de geleia e uma torta doce? Então vamos lá. A gente tem 5, eu vou chamar de categorias de alimentos, tá? Para escolher. Primeiro os pães, depois os queijos, depois frutas, geleias e tortas. Nos pães, nós temos 4 tipos e devemos escolher 2. Sendo assim, não importa qual pão eu escolho primeiro, porque os dois vão entrar na cesta. Então, a gente tem que usar uma combinação aqui ao invés do arranjo. E é uma combinação de 4, 2 a 2. Resolvendo, então, a gente tem 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Aqui eu nem vou usar o nosso truquezinho lá, porque as contas envolvem números bem pequenos. Logo, 4 fatorial no numerador dá 24 e 2 fatorial vezes 2 fatorial no denominador dá 4. 24 dividido por 2 é 6. Logo, nós temos 6 maneiras distintas de escolher os pães. Para os queijos, nós temos 3 tipos, dos quais apenas um deve ser escolhido. Logo, é uma combinação de 3, 1 a 1. Escrevemos 3 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 3 menos 1 fatorial. O resultado no numerador é 6, enquanto no denominador é 2. Logo, a gente tem 6 dividido por 2, que dá 3 maneiras distintas de escolher os queijos. Para as frutas, nós temos 3 tipos e 2 devem ser escolhidas. Logo, é uma combinação de 3, 2 a 2. Escrevemos 3 dividido por 2 fatorial, vezes 3 menos 2 fatorial, que é exatamente a mesma conta do caso dos queijos, né? Apenas alterando aqui a ordem do denominador. Sendo assim, a gente tem 3 maneiras distintas de escolher as frutas. Para as geleias, nós temos 5 sabores e vamos escolher 2. É uma combinação de 5, 2 a 2. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial, que é 3 fatorial. Aqui eu vou usar o truquezinho, né? Escrevendo 5 fatorial como 5 vezes 4 vezes 3 e resultando em 4 vezes 3 fatorial no numerador, dividido por 2 no denominador, que dá 20 dividido por 2, que é igual a 10. Logo, são 10 maneiras de escolher as geleias. Finalmente, a gente tem as tortas doces, que são 4 sabores distintos, podemos escolher um deles. Sendo assim, é uma combinação de 4, 1 a 1, que pode ser escrita como 4 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 4 menos 1 fatorial, que é 3 fatorial, né? Logo, essa conta dá 4 e existem 4 maneiras distintas de a gente escolher as tortas. Para finalizar o exercício, e descobrir quantas cestas diferentes a gente pode montar, basta multiplicar cada resultado individual obtido. Então, 6 vezes 3 vezes 3 vezes 10 vezes 4 é igual a 2160. Então, não dá para dizer que a gente não tem variação, né? Visto que com poucos elementos aqui que a gente usou, a gente pode montar 2160 cestas diferentes.
Bom, pessoal, então são esses os exercícios que eu queria resolver com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida relativa a essa aula, ou a aula de teoria também, né? Vocês podem nos contactar através do e-mail ou do Instagram da Multisaber, tá legal? Se vocês gostaram da aula de hoje, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, beleza? Isso ajuda muito a gente a trazer esses conteúdos para vocês. Então, pessoal, obrigado por assistir essa aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Bons estudos para todos vocês.